Boa noite, gente! Mais uma celebração da Refúgio. A gente está fazendo um pouquinho diferente nesse mês. A gente vai fazer cada um na sua casa. A gente está aumentando o nosso cuidado com as pessoas. Até agora a gente tinha feito as gravações lá mesmo na Refúgio, mas a gente ficou bem preocupado com a saúde das pessoas e a gente não quer ser leviano. Então, a partir de agora, eu e você, cada um na sua casa. Hoje nós vamos receber convidados e o mês todo vai ser de convidados, e os nossos convidados são convidados de casa. O Fabinho e a Lorena vão ministrar o louvor. Então abra seu coração, adore o Senhor, não fique como espectador assistindo, mas adore o Senhor, ore, entregue-se totalmente para Ele. Então que Deus nos abençoe a sua casa e que seja um tempo precioso de muito crescimento, de muita adoração ao Senhor Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória.
Olá, igreja, que bom nós estarmos reunidos. Mais um domingo para celebrar a presença do Senhor. Agora estamos cada um na sua casa, num formato diferente, mas todos com o mesmo propósito: adorarmos ao Senhor, sermos edificados e continuarmos como igreja espalhada. Que bom ter você conosco. Eu te convido agora a orar junto comigo. Vamos? Senhor Deus, nós te louvamos, Paizinho, porque a cada dia, a cada momento, Tu demonstra o Teu cuidado e o Teu amor por nós. Sabemos que passamos a nossa igreja, assim como o mundo todo passa por um momento difícil, mas em tudo nós temos o Teu amor e a Tua graça. Nós estamos vencendo, Senhor, vencendo com lutas, mas também com muitas vitórias em Ti. Muito obrigada, Paizinho, que nesse momento nós possamos estar com o coração aberto para receber o melhor da Tua palavra, o melhor de Ti, Senhor. Nós Te amamos. Muito obrigada. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que sou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por Ti, Jesus. Parece que sou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que sou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por Ti, Jesus. Parece que sou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Eu quero desafiar você agora, além de cantar tudo isso, a adorar o Senhor com a sua voz, com essas verdades, essas canções lindas que nós falamos para o Senhor, nos comprometemos com o Senhor. Também eu quero te convidar agora a adorar Ele com os seus recursos, a ser generoso. Existem muitas coisas que nós estamos vivendo como igreja, as necessidades, as famílias, os projetos. Nós estamos, por exemplo, essa semana dedicados a ajudar uma comunidade, Parque das Tribos, que tem para mais de 200 famílias, são mais de 37 etnias, e a sua oferta chega lá neles. Nós vamos mandar para eles proteína de frango, leite, ovos. Existem muitas outras coisas que a gente pode fazer pela cidade, e isso tem a ver com a sua generosidade. Então, e quando nós cantamos essa canção, faça a sua parte, contribua, não importa se é pouco, não importa a quantidade, o importante é que você coloque a sua vida à disposição do Senhor
para abençoar vidas. Então, enquanto nós cantamos, acesse o seu Internet Bank e seja generoso. Faça isso com alegria, faça isso como parte da sua adoração ao Senhor. Hoje nós começamos na Refúgio uma nova série chamada Ser Valente, e toda a série vai ser sobre encorajamento, palavras de perseverança, de superação. Nós vamos pensar sobre vulnerabilidade, sobre constrangimento, sobre medo. E hoje eu quero começar com você sobre a valentia, sobre a ousadia. Como é que a gente pode crescer nesse sentido, né? O apóstolo Paulo fala que Deus não deu espírito para a gente de covardia, mas de ousadia, de fé, de amor, de autocontrole, de equilíbrio. Então, que a gente se apodere, né? Que a gente se aproprie de tudo isso que a palavra de Deus nos orienta, tudo que Deus nos dá como presente, como dom, como palavra, para que a gente seja mais do que vencedor. A minha palavra hoje é uma palavra de encorajamento. Ser valente, ser valente. E o texto que eu penso quando essa palavra vem à mente, a gente vai passear sobre alguns desses personagens e histórias de valentia, mas o primeiro texto que me vem à mente é quando Jesus está prestes a ser preso, ali no jardim de Getsêmani, e os soldados perguntam se ele é Jesus, e aí ele, do lugar onde ele está, ele fala, sou eu. E a palavra de Deus diz que os soldados caem por terra, eles são praticamente atingidos
com esse brado de Jesus, dizendo: sou eu. Não, vocês não vêm e me capturam e me crucificam. Eu mesmo dou a minha vida. Esse é o brado de Jesus. O Senhor Jesus deixou um brado, o brado da coragem, o brado daqueles que enfrentam o mal, o problema, a questão que for, o dilema que for, de frente. É gente que é gente grande, gente madura, gente que é homem ou mulher, que encara o problema de frente. Então hoje eu quero ministrar para você sobre essa palavra que se repete em toda a Escritura, sobre ser valente, ok? Então vamos lá para o nosso primeiro texto, que está, é claro, em Josué, capítulo 1. Todo mundo que for falar sobre valentia ou sobre ousadia vai ler Josué, né? Vai ler aquilo que Deus fala para Josué, um texto super conhecido, mas deixa eu ler do verso 2 em diante. Josué 1, 2 em diante. Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo. Os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra em que lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometia Moisés, desde o deserto do Neguebe, ao sul até os montes do Líbano, ao norte desde o rio Eufrates, a leste até o mar Mediterrâneo, e a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que você fizer. Lembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor irá com você por onde você andar. É muito especial isso, né? Se antes Deus disse para Abraão: vem, sai da tua terra e me segue, que eu vou te mostrar uma terra. Agora para Josué ele fala: vai, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo por onde você for. Então essa é a palavra de Deus, e a ordem que Deus dá, seja forte e corajoso, é uma palavra que vem na sequência 3 vezes. E o que começa, a primeira palavra que Deus dá para Josué é: meu servo Moisés é morto. Ou seja, existe um problema, aconteceu uma tragédia, aconteceu um problema que a gente não estava prevendo que acontecesse, aconteceu a morte de alguém, aconteceu a crise, e é na crise que é necessário se falar: tenha coragem. Não é necessário falar tenha coragem na época da paz. A gente não fala seja corajoso quando está tudo bem. A gente só fala seja forte e corajoso quando tudo está dando errado. Né? A crise, a angústia, o problema é o oxigênio da coragem. Só existe coragem na crise, só existe coragem na guerra. Não tem sentido eu falar seja forte e corajoso porque está tudo bem. Então é uma palavra de ordem que nasce, que brota só no tempo da crise. Meu servo Moisés é morto. Seja forte e corajoso. Você vai conduzir o meu povo. Seja forte e corajoso. Você vai precisar ser diligente. Você vai precisar ser estrategista. Seja forte e corajoso.
Em tudo que se apresenta como desafio, a palavra de ordem para Josué é: seja forte e corajoso. Eu fico pensando naquelas pessoas que por esse tempo tiveram que encarar o hospital, os profissionais de saúde. Na Refúgio nós temos vários, né, que tiveram que assumir, alguns até antes do tempo, tiveram que se formar às pressas para assumir o lugar de médico, de médica, ali no pronto-socorro, ali no hospital. E aí, para essas pessoas, eu tenho certeza que elas tiveram uma visitação de Deus dizendo: seja forte e corajoso. Eu fico pensando, eu lembro uma vez, eu quero compartilhar aqui, quando uma pessoa bem próxima a nossa, da Igreja Refúgio, estava escalada para trabalhar no hospital como fisioterapeuta, trabalhar ali no hospital na época da pandemia, e essa pessoa estava preocupada: meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser esse novo tempo na minha vida? Eu vou ter que descobrir coisas que eu não sabia, eu vou ter que conviver com pessoas que eu não convivia, eu vou estar cercada da possibilidade de ser infectada com o vírus. E a palavra de Deus, tenho certeza que na vida dessas pessoas que foram blindadas, que tomaram a coragem de ir para o fronte da batalha, para ir mesmo e se dedicar a cuidar das pessoas, foi: seja forte e corajoso. Porque a crise, o problema, o medo é o oxigênio da coragem. Grave isso na sua mente. O medo é o oxigênio da coragem. Que nas situações mais delicadas e difíceis da nossa vida, eu e você ouçamos a voz do próprio Senhor. Assim como Ele falou com Josué, Ele fale também com você. Seja forte e corajoso. Um outro texto, e na sequência, ainda em Josué, capítulo 14 agora, eu trago aqui uma outra personagem, um outro guerreiro, que geralmente não se fala dele, mas eu acho muito interessante a história dele. É a história de Caleb. Olha só comigo então em Josué capítulo 14, versos 6 a 13. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Josué é o líder, então nesse momento que o Caleb, se você lembrar da história, quando Moisés manda os 12 espias para fazer o reconhecimento de Canaã, os 12 voltam, os 10 falando: olha, lá é incrível, uma terra que emana leite e mel, é um lugar sensacional, mas tem gigantes, é ruim, não vamos prosseguir, vai dar problema. E aí os únicos que disseram, os únicos 2 que disseram que a gente vai conseguir, que a gente deve continuar, que a gente tem que dar o passo de fé, foi Josué e Caleb. E aqui o encontro deles 2 anos mais tarde, e aí ele vai falar: Caleb disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Josué, o homem de Deus, a respeito de você e de mim quando estávamos em Cádiz Barneia. Eu tinha 40 anos de idade quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto.
Hoje estou com 85 anos. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali em grandes cidades fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Que história incrível! 40 anos ele reconhece, 45 anos depois é que ele vai conquistar. A Bíblia está dizendo que ele ainda vai conquistar Hebrom. Ele monta no seu cavalo agora com 85 anos, perseguiu esse sonho, perseguiu essa promessa, perseguiu essa convicção, e agora a história ainda não estava concluída. Ele sobe no cavalo e vai conquistar. E disse: você lembra que naquela época tinha gigantes, tinham homens poderosos, tinha cidade fortificada, mas eu me mantive até agora com essa chama no coração, de que aquele lugar é meu, de que aquela terra vai ser a terra onde eu vou estabelecer a minha família, onde eu vou ser enterrado. E a Bíblia conta que ele foi e venceu e conquistou aquele lugar. O sonho de Calebe fazia ele levantar toda segunda-feira de manhã, com o coração cheio de convicção. E é assim que funciona. Todos nós temos uma promessa, ou um projeto, ou um sonho, ser alguém numa profissão, ou no meu caso, né, que estava em São Paulo, e Deus falou para eu vir para Manaus. Naquele momento que Deus fala, na hora que Deus aponta, Deus dá, como diz o Bill Hybels, um descontentamento santo. E aí você começa a planejar, a pensar, e existem um monte de desafios, um monte de impossibilidades. E aí você começa a dar passos, você começa a se comprometer, você começa a orar mais, você fica focado, você guarda dinheiro, você fica disciplinado, você se dedica para que aquele sonho se torne realidade. E aí vem alguém e diz assim: olha, mas cuidado, porque você não vai ter a mesma realidade. Olha, cuidado, porque tem gigantes. E aí, a gente que tem uma promessa, a gente que tem uma palavra, a gente que sabe que Deus quer levar a gente para alguma realidade, isso tudo fica pequeno, né? A gente que fica gigante. E isso não é diferente. O Calebe vai então para Hebrom e conquista lá, depois de toda uma caminhada. Ele é disciplinado, ele é comprometido, ele, para alcançar aquilo, ele talvez tenha renunciado a alguns prazeres, algumas satisfações do agora. A gente que quer viver alguma realidade lá no futuro, a gente abre mão, a gente aprende a apertar o cinto, a gente aprende a economizar. Quando a gente quer alcançar algo no futuro, a gente se planeja. Jesus mesmo fala: ninguém vai construir uma torre e já começa a construir, sem primeiro, antes, sentar e calcular, e planejar, e poupar, e se organizar para que isso aconteça, né? Então, eu acho muito interessante esse movimento do Calebe. Apesar de todos os desafios, ele estava convicto. Tinha um desafio, mas ele também tinha uma convicção. E quando nós temos isso, meus irmãos, a gente tem peito, a gente tem coragem, a gente consegue nos motivar. Quantas vezes você já pensou num projeto e os ventos contrários e a dor, né? Tem aquela frase para quem trabalha aí com músculos e academia, né? No pain, no gain.
né? Sem a dor, sem o sacrifício, não há ganho. O Nietzsche tem uma frase que é muito interessante que diz assim: somente quem sabe o porquê da vida é capaz de suportar o como. Interessante isso aqui, né? Somente quem sabe o porquê da vida, quem encontrou o sentido, quem tem um alvo, sabe e consegue suportar o como. Essa semana eu conversei com uma jovem que estava flutuando no universo. Não tinha meta, não tinha projeto e não sabia por quê. A cada dia a vida ia se esvaziando de sentido, de pulsão de vida, e vinha então no lugar na falta de um sonho, de um projeto. O que vem no lugar? O desânimo, vem a ociosidade, vem o desespero. O próprio Jesus diz, né, quando em outro contexto uma casa está vazia, quando ele fala no exorcismo, né, de um homem que estava endemoniado, aquele demônio sai e aquela casa fica vazia, esse demônio não encontra lugar, e quando ele volta e vê a casa vazia de novo, ele vem e traz mais 7. E aí no contexto Jesus está falando que o mais valente, se referindo a ele, é quando o mais valente está naquela casa, quando a casa está repleta de móveis, de família, de vida, de sentido, de tudo que uma casa tem, né, na sua fluidez, na sua vida, aquela casa então ela não está vulnerável, ela não está abandonada, entregue. É o que acontece com a nossa mente, já dizia no dito popular, né? A cabeça vazia, oficina do diabo. Então, quando a gente não tem projeto de vida, quando a gente não tem algo para batalhar, motivo para acordar de manhã, a gente fica flutuando e não sabe por que vive e não tem motivação. E aí, então, a vida fica esvaziada desse sentido. Uma outra pessoa, só fazendo uma comparação com isso que estou falando, quando você vai lembrar de Neemias, ele é copeiro do rei, ele que recebe a comida e a bebida antes do rei, ele que provava a comida. Num dia lá, ele estava meio cabisbaixo, desanimado, triste. Aí o rei pergunta para ele: por que você está assim? Lá na Babilônia, por que você está assim, Neemias? Ele, na hora, na oportunidade, deu a deixa, né? Deu o espaço. O Neemias fala: eu gostaria que você me liberasse para ir para Jerusalém e reconstruir a minha cidade. Tem um sonho, tem um projeto, tem algo. E quando a gente tem esse algo, quando a gente tem esse projeto de vida, quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente tem metas, a gente pode até sofrer, pode até deixar alguns sonhos ou algumas realidades estacionadas ou de stand-by, mas na oportunidade que surgir, na hora que a vida ficar favorável, na hora que você chegar na deixa, né, na mudança das épocas, na hora que você então conseguir chegar no valor que você pretendia, na hora que você entender que Deus está dando o estalo, Deus está dando a direção, né? Quantas coisas aconteceram para que Caleb não conquistasse logo no início a terra? 40 anos. Todo projeto tem que ter espera, todo projeto tem que ter esse tempo de assentar isso no meu coração, porque quem é jovem, eu já vivi muito isso na minha vida, quantos projetos eu pensei num dia, e aí eu dormi, passou uma semana, passou um mês, e aquele projeto já estava diferente, ele já mudou. Ele já não tinha mais, ele foi como uma paixãozinha. Ele era um projeto, no primeiro momento, legal, mas depois ele vai ganhando
um outro acomodamento, né? Uma outra acomodação na nossa cabeça. Então, muitas das nossas invenções, nossos projetos precisam desse tempo. Então, o Caleb viveu isso, né? Esperou, o Josué também viveu isso. Deus falou que ele seria um líder, mas precisou passar por todo o treinamento com Moisés. Depois que Moisés morre, aí que ele lidera. Então, eu queria hoje motivar você a viver esses projetos aí que você tem. E se são projetos do Senhor, se Deus já confirmou, se Deus já apontou, deu para você uma palavra. Por que o sonho de Caleb de possuir Hebrom se torna algo imutável no coração dele? Porque não era só um sonho, não era só um projeto, era uma promessa de Deus. Deus, por meio de Moisés, havia prometido uma terra para ele, uma região específica. Então, quando nós estamos na relação com Deus, e esse é um segredinho, preste muita atenção nisso aqui. O Caleb, o Josué e qualquer outra pessoa não ficou correndo atrás do sonho, ficou na caminhada com Deus, né? Caminhou com Deus, descobriu coisas no meio do caminho, e aí Deus mesmo foi capacitando, Deus mesmo foi levando a realizar aquele projeto de vida, né? O Salmo 37, verso 4 diz isso, né? Deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Um outro personagem é o Davi. A gente vai falar de guerreiros, já falamos de Josué, de Caleb, agora eu quero falar de o guerreiro por excelência. E no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 28 a 37, diz da primeira aparição de Davi na história. Olha só, acompanha comigo. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, você lembra da história, né? O Golias estava ali já há alguns dias, falando, gritando, tem homem aí em Israel? Olha só, tem homem aí capaz de me enfrentar? A ideia, a história do contexto da guerra é que quando um soldado de lá vinha e esse, então, com outro soldado ganhasse, todo o exército, então, era vencedor. Então, Golias era esse soldado que estava confrontando o exército de Israel. O rei Saul se acovardou, ficou ali sem saber o que fazer, ficou paralisado. Para algumas pessoas o medo paralisa. Para algumas pessoas a realidade é tão gigante que eu me apequeno, eu me diminuo ao ponto de não conseguir ter nenhuma reação. Mas o Davi chegou lá no acampamento, diz a história, e o Eliabe pergunta, o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? O desprezo, né? Olha a voz do desprezo. Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora, disse Davi, só fiz uma pergunta. Então foi até os soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, ninguém se preocupe por causa deste filisteu. Seu servo aqui vai lutar contra ele. Saul respondeu, você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu, tomo conta das ovelhas do meu pai e quando um leão ou um urso aparece para levar o cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca, e se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou
os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. O Senhor estava com Davi, era só esse o segredinho. O Davi está no exército, no meio do exército de Israel, e ele fala assim: ele afrontou os exércitos de Deus. Olha só a charadinha aí, ele coloca no plural. O que Davi estava vendo? Davi estava vendo que havia o exército de Israel e havia o exército de Deus, o exército dos anjos. E eu e o exército de anjos e Deus já somos maioria. Então ele vai perder, ele vai se dar mal. E nesse momento o Davi vai e se oferece como guerreiro e luta e vence. E você conhece a história aí bem conhecida. Meus irmãos, a vida é feita dessas oportunidades, desses desafios. E quem é de Deus, quem tem o Espírito de Deus, lembra lá de Paulo? Deus não nos deu o espírito de covardia. Quem nasceu de novo, quem tem o Espírito Santo, tem esse espírito do descontentamento santo, esse espírito da valentia. Eu não estou falando aqui, é claro que é uma época de guerra, não estou falando que a gente tem que sair guerreando. O termo valentia aqui não é ser estúpido, não é ser grosseiro. Muitas das nossas guerras nós vencemos na elegância. Muitas das nossas guerras nós vencemos com a superioridade do argumento, com a delicadeza. Muitas das nossas guerras nós vencemos, como Jesus falava, a gente vence o mal com o bem. O Paulo fala isso, vencer o mal com o bem. Mas é do contexto, em época de guerra, para proteger a minha família, proteger a minha cidade, proteger os vulneráveis, eu me coloco para lutar se preciso for. E aí você vai ver outras pessoas, o próprio, falando em leão, né, que o Davi enfrentou, falando em matar um leão, você lembra de Daniel na cova dos leões. Ele foi valente, ele foi não só valente em afirmar a sua fé diante do rei Dário, ele ficou ali e disse assim: olha, o meu Deus vai me livrar, eu sei disso. E aí no caso ele não lutou com nenhum leão, mas venceu a circunstância, venceu o medo. E ele foi forte e foi corajoso. Na sequência você vai ver Mesaque, Sadraque e Abidnego. O rei Nabucodonosor faz lá uma estátua e eles têm que adorar. E eles dizem: não, a gente não vai adorar, a gente não vai se prostrar, a gente vai continuar servindo ao nosso Deus. E a Bíblia fala que a fornalha foi esquentada ainda mais vezes e eles foram jogados e nada aconteceu com eles. Eu acho muito interessante uma frase antes disso, né, quando eles são ameaçados de irem para a fornalha, e eles falam assim: olha, se o meu Deus, se o nosso Deus quiser nos livrar, amém. Mas nós, mesmo que Ele não nos livre, mesmo que a gente morra na fornalha, a gente não vai retroceder, a gente não vai voltar atrás. Olha só que exemplo de coragem, que exemplo de valentia. A gente vive, meus queridos, porque nós temos convicção, nós peitamos, nós vamos para frente quando nós sabemos que uma coisa é certa. A gente não vive pelo movimento, pelo vírus, pelo sistema político dominante. A gente não vive por ideologias, a gente vive por convicção. A gente sabe o que Deus quer e a gente faz o que é certo. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. O nosso casamento, às vezes, precisa dessa valentia. Está difícil, a pessoa não me entende,
a pessoa não é fácil, a pessoa tem as suas limitações, tem as suas fraquezas, tem as suas questões lá no relacionamento, mas eu permaneço, porque eu prometi. E não prometi só para ela, eu prometi para todos que estavam ali diante de Deus. Então essa é a valentia que Deus espera de nós. Dizer, eu vou suportar. Para viver o sonho de Deus, para viver as promessas de Deus, eu vou segurar a onda. Eu vou suportar a dor. Eu vou levar tudo que tem que levar, eu vou apanhar tudo que tem que apanhar, mas eu vou continuar de pé. No pain, no gain. Sem sacrifício, sem dor, não há ganho. E é isso que esses heróis da fé entenderam. Você vai lá na história de um dos guerreiros de Davi também, chamado Benaia. Diz que num dia de neve ele entrou numa cova com um leão e matou o leão. Se tem algum bicho que está fazendo ameaças, rondando aqui a nossa tenda, nosso acampamento, eu vou lá e eu vou resolver a parada. Porque, diferente da pergunta do Golias, né, se tinha homem, aqui tem homem. É isso que o Davi falou, aqui tem homem. Pode ser que não tenha homem atrás de mim, mas eu sou o homem. Como Jesus falou, né? Quando foram prender ele, eu sou. E que essa convicção mantenha você obstinado, focado, comprometido com aquilo que está na sua frente, diante dos desafios que você tem na sua frente. Essa é a valentia que todos nós precisamos exercitar nesse tempo. Existe um texto, e é o texto final de Davi. Nós lemos o primeiro momento quando Davi fala, eu vou guerrear, eu vou lutar, não importa se eu vou perder. A questão não é se eu vou vencer, se eu vou fazer os cálculos de que ele é maior, eu sou menor, e aí isso me trava, o medo me paralisa. O que importa é que eu vou lutar. O importante é que eu vou tentar. E aí essa é a primeira aparição de Davi, e a última aparição de Davi está lá em 1 Reis, capítulo 2, quando ele está no leito da morte, já velhinho, ele vai passar o reino para Salomão. E adivinha só o que o Davi fala. 1 Reis, capítulo 2, verso 2. Seja valente, seja homem. Olha só que interessante. Eu estava lendo essas histórias e de repente veio um insight. A história de Davi começa dizendo, o Golias perguntando, tem homem aí? E ele fala, tem sim, eu estou aqui, tem homem. Se tem alguém que vai enfrentar, que vai dar a cara para bater, que vai enfrentar os desafios, tem homem aqui sim. E aí no final da sua vida, as suas últimas palavras para o seu filho Salomão, que ia herdar o trono, é exatamente essa. Seja valente, seja homem. Seja valente, seja homem. Meus irmãos, nós precisamos de pessoas corajosas hoje. Nós precisamos, diante de todos os leões da maldade, os leões do racismo. Estamos vendo aí, essa semana é a outra, ainda estamos recebendo notícias de luta por direitos que a gente achava que já estava consolidado. Mas esse racismo estrutural ainda precisa ser vencido com bravura, com valentia. E todos nós nos levantamos para denunciar o que é errado. Porque se existe algo que está no nosso DNA, é a valentia, é a ousadia. Se eu sou discípulo de Jesus, diante dos seus acusadores, diante dos soldados, diante da prisão, e dizia, sou eu, o que nós devemos esperar uns dos outros? A mesma valentia, a mesma ousadia. Então, que essa palavra
fique aí ecoando na sua mente, porque esses leões da desesperança, do desânimo, os leões da maldade, os leões das heresias, até para a igreja, né? A igreja precisa se posicionar diante de heresia, de mentiras, diante da maldade, da situação, da injustiça social. Nós devemos nos posicionar. Se existe alguém que vai se colocar, como dizem os nossos irmãos pentecostais, né? Alguém que vai se colocar na brecha, somos nós. Se existe alguém que é ousado, é corajoso, é valente, que vai para frente. Nós tivemos no mês de maio a luta contra a exploração sexual infantil. Se existe alguém que vai encabeçar isso, somos nós, porque tem homem aqui. Quando o Tiago fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades, o que ele está dizendo? Se você for se aprofundar no texto, ele está dizendo, está faltando homem. Se tem viúva e tem órfão, é porque está faltando homem. Que tem muita viúva de marido vivo e tem muito órfão de pai vivo. Está faltando homem. Eu falo homem aqui no sentido genérico, né? Homem de verdade, mulher de verdade, que assuma o seu lugar, que assuma a sua responsabilidade, que acorda para vencer, porque sabe que existe uma promessa de Deus, sabe o que está em jogo, levanta, apanha, beija a lona, mas levanta para lutar, porque é o Senhor que luta as nossas lutas. É o Senhor que guerreia as nossas batalhas. É o Senhor que nos capacita. Você vai olhar que em todo o contexto é o Senhor que deu as vitórias. É o Senhor que deu as vitórias para Caleb. É o Senhor que deu a vitória para Davi. Você acha que aquela pedrinha que Davi jogou e caiu bem no meio da testa do gigante? Quem foi que direcionou? Quem foi que capacitou? Foi o Senhor. Quem foi que capacitou Gideão com 300 homens a vencer? Quem foi que capacitou Josué a vencer as muralhas de Jericó? Eles tocaram as trombetas, eles gritaram um brado de vitória, de convicção e venceram. Então a Bíblia está repleta de pessoas imperfeitas, pessoas improváveis, pessoas pequenas, pessoas incapazes. E aí, o que acontece na história delas é aquilo que Paulo fala. A minha fraqueza se aperfeiçoa quando eu tenho consciência da minha vulnerabilidade, da minha fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa nesse ambiente. Porque o medo é o oxigênio da coragem. É ali que Deus atua e faz a gente vencer, e faz a gente fazer coisas incríveis e alcançar o sobrenatural. Há momentos que a gente luta, apesar da dor, apesar das lágrimas, apesar do desconforto. E eu quero finalizar com você lendo Romanos 8, palavra de Paulo, Romanos 8, 35 a 37. Diz assim: serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? E antes ele pergunta, o que pode nos separar do amor que há em Cristo? Ou de estar convictos do amor que Deus sente por nós. Falei isso semana passada, né? Aí verso 36 ele diz, como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Nós somos daqueles que nos acostumamos com a morte. Nos acostumamos em lutar, em ser bravo, em ser valente, em ser ousado. Porque a gente sabe que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o verso 37 diz assim, atenção, mas apesar de tudo isso, aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaças de morte, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele
que nos amou. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que você guarde no seu coração essa convicção do amor de Deus. Ele ama você, Ele escolheu você, Ele deu o seu Filho, deu o seu Espírito. E tudo que você precisa, você já tem. E esse amor de Deus em nós, as promessas de Deus em nós, as necessidades à nossa volta, os desafios à nossa volta, nos capacitam, nos fortalecem, nos motivam e nos encorajam a ser ousados, a ser valentes. Então a minha oração por mim e por você é que você seja fortalecido com essa palavra. Não é uma palavra de autoajuda, não. A palavra que diz e aumenta cada vez mais a dependência que temos que ter de Deus. Você sozinho não pode. Jesus dizia isso lá em João capítulo 15, verso 5. Sem mim nada vocês podem fazer. Mas porque temos Jesus, porque nós temos a verdade, porque nós temos a vida, porque nós temos amor, porque nós temos convicção, porque temos uma família, porque temos um casamento, porque temos filhos, porque nós temos uma profissão, porque nós temos a verdade, sabemos o que é real, o que é verdade, nós devemos lutar por isso. O que é certo, devemos lutar para que seja mantido como certo. O que é errado, a gente tem que lutar para que isso seja convertido. A nossa luta não é contra as pessoas, não é contra carne ou sangue, como diz Paulo, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Existe uma batalha espiritual e o mundo jaz do maligno. Agora eu e você somos convidados a viver uma guerra de ousadia, de valentia, de coragem. Não se acovarde, não retroceda. Você não é aquele que se envergonha, que volta, que fica se lamentando, que fica se escondendo. Você é aquele que se apodera, que se empodera daquilo que Deus quer para a sua vida, as promessas que Ele tem para a sua vida, para o mundo, para as pessoas, e segue em frente. Apesar das lutas, apesar dos desafios, ser valente. Essa é a minha oração, meu desafio para você nessa noite, e eu queria orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor encha os meus irmãos e as minhas irmãs de ousadia, de coragem, que todos nós sejamos capacitados, treinados para lutar com as armas certas, que nós não sejamos valentes por causa da ira e por causa do nosso ego machucado. Não sejamos valentes como pessoas estúpidas, como pessoas grosseiras, mas nós saibamos lutar as lutas que o Senhor quer que a gente lute. Que as nossas lutas a gente vença de joelhos. Que as nossas lutas a gente vença com um posicionamento. Que as nossas lutas a gente vença com renúncia. Que as nossas lutas a gente vença com a palavra de Deus. Que as nossas lutas a gente vença na dependência do Senhor. Nos ajuda a vencer os leões que querem nos devorar. A palavra de Deus diz que os leões e o próprio diabo está ao nosso derredor querendo nos tragar. Então nós pedimos que o Senhor nos capacite para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que o Senhor nos lembre daquilo que está em jogo, que nós não retrocedamos, que nós não nos acovardemos, mas que a gente esteja com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, que a gente saiba o que é certo e a gente lute por isso, que não haja, Senhor, espaço para racismo, que não haja espaço para desprezo do vulnerável, do mais pobre, que não haja, Senhor, espaço para que injustiças aconteçam ao nosso redor, que nós sejamos chamados como aqueles que trabalham pela justiça. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Nos dá, Senhor, essa armadura, que o Senhor nos revista dessa autoridade, dessa valentia,
para fazer o que é certo, a não retroceder, a não nos acovardar, mas sermos firmes e constantes na Tua obra, firmes e constantes nos nossos ministérios, firmes e constantes nos desafios que se apresentam, os sonhos que nós temos, as promessas que nós temos, nós saibamos permanecer, que nós tenhamos a força do Senhor, porque nós podemos enfrentar todas as coisas naquele que nos fortalece. Guarda o nosso coração. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a Tua igreja e todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.
Amém. Desejo a você uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor. Até próximo domingo.